Olá, bem-vindos a mais uma live e hoje o tema de treinamentos de boas práticas é sobre execução de revestimento cerâmico interno e externo. E a última live já está disponível, tá? A última live já está disponível no EZR Empreendimentos, tá? EZR Empreendimentos. A última live já está disponível no EZR Empreendimentos, tá? Então, se você quiser acessar, né, a última live, é só entrar no EZR Empreendimentos, tá? E hoje, né, como sempre, vamos falar sobre funções de revestimento cerâmico, normativas, escolha do revestimento cerâmico, armazenamento cerâmico, verificações antes de iniciar o assentamento dessa cerâmica, camada do revestimento cerâmico, execução do revestimento de piso cerâmico, as manifestações patológicas, a minha dica, tá? Então fica comigo para mais. Funções do revestimento cerâmico, né? Então a cerâmica, né, é feita por uma argila pura de massa vermelha, tá? Com uma mistura de cerca de 9 tonalidades aí de minerais, né, sendo clara ou branca, tá? E a função do revestimento cerâmico, além de dar aquele, né, design no seu imóvel, na sua casa, no seu edifício, né, ele também tem função, né, de vedação, tá? Tem função de estanquidade contra a água, né? Agentes agressivos, né? Isolamento térmico acústico. Então, a cerâmica aí, a qual você vai escolher aí para o seu imóvel, para o seu empreendimento, ela tem várias funções e hoje falaremos especificamente sobre elas. Além disso, né, falaremos também sobre as normas, tá? Então, a norma que hoje enfatizaremos de revestimento cerâmico é a NBR 13.528, que fala de revestimentos de paredes e tetos, tá? Também a norma 13.573, tá? Revestimento de piso interno e externo com placas cerâmicas, tá? Sobre o projeto também de execução de revestimento cerâmico, o ideal é que tenha um projeto antes de você começar aí a executar a sua cerâmica, que o seu engenheiro aí faça um projeto de como ele quer, né, que cerâmica vai usar, de que forma vai usar, se tem algum detalhe especial. Então aí vai estar, né, o seu projeto para a sua execução, tá? Falaremos também, né, da argamassa, tá? Mas só por cima, eu ainda vou trazer uma live sobre argamassa colante, tá? Então fica aí ligado nas nossas redes sociais, tá? NBR 15.575 sobre as edificações habitacionais e seu desempenho, né? Conforme a norma pede, o desempenho do piso cerâmico. Ok, gente? E, né, o primeiro passo é a escolha do revestimento cerâmico. E nada mais, nada menos, eu não poderia deixar de trazer aqui o nosso empreendimento, tá? Que está em construção, tá? O Santo Antônio 5. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é escolher a estética da sua cerâmica, né? Então, você vai aí pensar, por exemplo, numa fachada da obra. Então, você vai escolher aí os tons da sua fachada, as combinações, tá? E aí você vai escolher o que tipo de tonalidade, que tipo de cerâmica você quer usar para ficar assim lindo, né? Outra coisa muito essencial, além de escolher, né, a estética desejada, porque hoje existem vários tipos de cerâmicas, você também vai, pensar no custo. O custo é muito importante, porque você tem que verificar se você tem, né, um valor para aquele montante que você vai executar aquele serviço, porque não é só a cerâmica, é a mão de obra, né? É a manutenção, então você tem que pensar em cada detalhe, né? Você vai comprar o revestimento, vai vir a mão de obra, né? Material, mão de obra, e você também tem que pensar na manutenção, porque
infelizmente, como eu já citei em outras lives, não se fazem manutenções, né? O Brasil, né, infelizmente, não tem essa cultura, mas para maior durabilidade, conforme vamos, né, citar aqui nessa live de hoje, a cerâmica, né, é importante que você faça a manutenção para a durabilidade dela. Outro fator importante na hora de escolher a sua cerâmica é o desempenho térmico necessário. Então você tem aí vários tipos de cerâmica no mercado, então você tem que ver a resistência, né, a sua absorção da água. Então você vê o desempenho da sua cerâmica, e é claro que cada cerâmica tem a sua particularidade, então tem aí um custo. Por isso que esses 3 fatores eu trago aqui como essenciais na hora de você escolher a sua cerâmica, assim trazendo aquele design lindo e agradável, além do conforto, como eu falei, térmico acústico que ela tem, ok? Outro detalhe, armazenamento da minha cerâmica. Eu comprei aí a minha cerâmica, seja para minha obra, seja para minha casa, para o meu apartamento, para o meu edifício comercial. O que eu tenho que fazer, né? Então, quando chega, né, a nossa cerâmica linda, maravilhosa, na obra, a gente fica muito feliz, chegou a cerâmica, né? Vamos lá, né, criar. A obra começa a criar uma forma, né? Assim, você entra na obra com alvenaria, depois vem o reboco, depois vem a cerâmica, você já vê, né, as mudanças que dá só de você colocar um revestimento cerâmico na parede, né? O ambiente já fica mais chamativo, mais agradável. Então, a sua cerâmica, dependendo da quantidade, vai chegar num caminhão. Aqui é uma imagem, tá, da minha obra. E o revestimento cerâmico, ele chega, ó, em um caminhão, e aí coberto por uma lona, e ele chega em pallets, tá? E aí o que acontece? Essa lona aqui é para proteger, né, a sua cerâmica contra os agentes agressivos, tá? Então sim, você tem que proteger a sua cerâmica contra os agentes agressivos. Ou seja, não pode ficar exposto a céu aberto, a chuva, a sol, tá? Porque aí vai perder na sua durabilidade, a sua resistência, tá? Não pode ficar direto no chão, tá? Não pode ficar direto no chão, o contato com a terra não pode, porque também, né, perde a resistência da sua cerâmica, danifica. Então, quando você for utilizar, às vezes você não vai utilizar imediatamente. Às vezes você vai chegar à cerâmica um mês antes de você realizar o serviço, né? Você vai seguir o seu cronograma, o cronograma da sua obra, né? E conforme o seu cronograma, você vai ver lá, né, o tempo que precisa chegar antes, né? Vão sempre chegar antes para quando iniciar o serviço não ter nenhum empecilho, né, um impedimento. Então é bom que chegue antes, que você verifique se a cerâmica veio correta, na cor correta, se a quantidade veio correta, né? Se o material realmente é aquilo que você pediu, conforme foi combinado. Então todos esses detalhes, você, se chegar antes, você consegue verificar, né? Porque o ideal, e nós engenheiros temos essa função, né, de agilizar, de ser proativo, de não deixar tudo para cima da hora. Então é ideal que você se planeje aí, né, conforme o seu cronograma, e veja aí, né, em qual momento da sua obra é a hora de começar a cerâmica, tá? Né? Então, ela deve ser armazenada, né, numa altura mínima aí de 5 centímetros do chão, né? Para quê? Para não receber, né, nenhuma umidade, tá? Pode ser apoiada na parede, mas você tem que lembrar que se essa parede está, né, ela é firme para aguentar, suportar o peso, né, dessa cerâmica. Geralmente eles fazem amarração, tá? Então não precisa às vezes nem ser encostada na parede, né? Principalmente na obra eles fazem amarração com as caixas, um pallet, né? O ideal é que não tenha mais de 1,5 m de altura. E aí, conforme cada tamanho da cerâmica, né, a norma pede, né, como a forma de armazenar. Então é ideal que você verifique aí, né, tudo com o seu fornecedor, e na hora da entrega você acompanhe para que seja entregue, né, e não danifique nenhum revestimento cerâmico, tá, gente? E, né, qual o próximo passo? Vamos falar de assentamento de piso. O que eu preciso fazer antes de começar
as verificações para eu assentar minha cerâmica aí na minha obra, né? Então, para você começar, você tem que ter o contrapiso, se for assentar o piso, contrapiso pronto, e se for, né, assentar o revestimento na parede, tem que a parede está preparada para receber essa cerâmica. No caso do piso, né, você tem que verificar o tempo de cura. A norma NBR 13.528, vocês podem consultar aí, e a norma 13.755, tá? Pede que o contrapiso, gente, com espessura menor ou igual a 5 centímetros, pelo menos tenha 7 dias. O tempo aí de cura para receber essa cerâmica, essa movimentação aí, esse sobrepeso sobre o piso, tá? E contrapisos, né, maior ou maior que 5 centímetros, é necessário no mínimo 14 dias. É o tempo de cura que a norma pede, né? Que aí dá para regularizar. Infelizmente, né? Às vezes o contrapiso passa de 5 centímetros, então você tem que esperar um tempo maior, né? Isso acontece, né, na hora da sua laje. A sua laje está lá para receber o contrapiso, como eu já falei na outra live. Tá? Se você quiser consultar lá, já está disponível no YouTube, EZR Empreendimentos, e você pode consultar esse passo a passo. Mais do que o ideal? O ideal é que não passe de 5 centímetros, tá? Até para não sobrecarregar a sua estrutura, segundo a norma. E como é que eu vou verificar isso? O seu contrapiso, ele não pode estar esfalerando na hora que você for, né, assentar o seu piso, tá? Você vai pegar aí um prego mesmo na sua obra e vai riscar ele e vai ver, né, como está a sua aderência do concreto, tá bom? E aí, se ele não tiver, ó, aqui, ó, é um exemplo. Risquei lá o meu contrapiso com prego e ele fazer essa fissura é porque precisa fazer algum reajuste, né, antes de começar, tá? Então, é ideal que você faça isso, porque você consegue resolver o problema antes de começar, e quando você assentar o seu piso, você não vai ter um pós-problema, tá? Que é o pós-obra. E aí, se ele não estiver riscando assim, nem esfarelando, você pode o quê? Você pode iniciar. Outra coisa que você tem que conferir, terminou o contrapiso, o que é que nós temos que conferir na nossa obra? O serviço, tá? Né? Com esquadro, com régua, tá? Com nível, tá? A norma pede um caimento mínimo, recomendações da norma, tá? Não é recomendações da Maria. Então, pedreiros aí que estão assistindo essa live, olha isso, é a norma que pede. Ah, mas eu faço assim há 1000 anos. Não importa, gente. A norma veio aí para evitar esse pós-obra aí, né? Essas patologias. Então, se a norma ela veio para evitar isso, vocês têm que ficar atualizados e tentar sim, né, se adequar às novas atualizações. Porque hoje, né, nós estamos em uma época que há muita movimentação, há muita tração. Então, tudo isso afeta a sua estrutura. Então, os estudos, eles se renovam para ajudar que você não tenha nenhum prejuízo. Porque o pedreiro que foi fazer o seu contrapiso, ele talvez não goste mais na sua obra para fazer, né, o reparo que tem que ser feito. Então, quando a gente, engenheiro, fica no pé em detalhes, não é querendo ser chata, querendo seguir a norma e pensando sempre no futuro, e pensando sempre no consumidor final, que pode ser até você que fez o serviço, tá? Profissionais. Então, a norma recomenda, tá? Caimentos dos ambientes. Presta atenção nisso, depois vocês podem voltar lá e parar e até consultar aqui as normas que eu deixei aqui, tá? Ambiente de estar. Qual é o caimento mínimo? De 0 a meio centímetros, tá? Banheiros e cozinhas, meio a 1,5, ou seja, não pode ser reto, tem que ter um caimento. Por quê? Porque principalmente esses lugares, né, que formam lâmina d'água. Então, o que acontece? Esse caimento é para a lâmina d'água não ficar parada no piso, não causar infiltração, não danificar, né, essa cerâmica, a resistência dessa cerâmica. Então, você respeitando esse caimento, como nos banheiros, sacadas, área de serviço, que formam lâminas d'água tem ralo, o caimento é para que a água vá para o ralo.
escorrer lá para o seu local final. Pisos externos, tá? Então, os pisos externos, o caimento mínimo é de 1 centímetro, tá? 1 centímetro, é isso mesmo, tá? Terraços e laje 1,5, porque recebe muita, né, absorção de água. Então, água da chuva, então tem que ter no mínimo 1,5 para não ficar ali aquela lâmina d'água, tá? E aí, você vai observar o quê? Além disso, tá? Além disso, você vai observar na minha live, tá? Depois você vai lá no YouTube ZR Empreendimentos. Quando eu trouxe para vocês sobre impermeabilização, eu citei algo importante, que é áreas molhadas e áreas molháveis. Então, antes de você começar o seu contrapiso, vocês têm que verificar que as áreas molhadas e as áreas molháveis, ela recebe, né, uma atenção especial. E que atenção especial é essa? Ela recebe uma impermeabilização. Então, antes de você começar o seu contrapiso, você tem que ver se as áreas molháveis e as áreas molhadas. Então, você vai lá no YouTube, escreve ZR Empreendimentos, e você vai ver lá lives, né, de engenharia. E vai ter um assunto sobre isso. E o que precisa prestar atenção? Que antes de começar o seu revestimento cerâmico, tanto na parede, tanto no chão, essas áreas molháveis e molhadas precisam receber a impermeabilização. E que impermeabilização é essa? Está lá na live, consulta lá, tá bom? E agora vamos falar sobre o revestimento cerâmico na parede, tá? Então aí você fez a sua alvenaria, tá? E aí tem um embolso, que nós já falamos, tá lá na live, está aqui a setinha indicando, né, um embolso, que é o reboco, e depois vem receber o seu revestimento cerâmico. O que é que tem que... Quais são os serviços que tem que ser feito, né? Além de verificar tubulação hidráulica, se estão todas devidamente instaladas, tubulação elétrica, se estão todas devidamente instaladas. Por quê? Depois que você colocar a sua cerâmica, não vai sair quebrando a cerâmica. Isso traz mais patologia, né? Então você tem que verificar isso. Inclusive, nós estamos já quase começando na nossa obra, né, o revestimento interno. Iremos começar, então nós já estamos verificando esses detalhes. Porque tem detalhes que deixam passar, então a gente tem que estar verificando, tá? Então é sempre bom estar passando e verificar antes de começar. Chamar o profissional, tá? Mostrar o serviço, mostrar como você quer o serviço, né? Porque é isso que você tem que fazer, tá? E quais são as operações de assentamento, né? Serviços preliminares, que é verificar se todas as etapas antes de começar estão realizadas com sucesso. Se não estiver, chamar lá a pessoa responsável, o profissional responsável, para finalizar, para que o próximo serviço seja executado com sucesso, tá? Aí vem a aplicação da argamassa colante, tá? A colocação das placas cerâmicas, a execução das juntas, cura e limpeza. Então vamos falar sobre isso exatamente, tá? E na execução do piso, tá? O que vai ter? Vai ter a laje, né? Aí, se precisar, vai ter uma regularização, tá? Aí, dependendo da área, vai ter uma impermeabilização, tá? Aí vem o contrapiso, a argamassa colante, o rejunte, tá? E as placas de acabamento, tá? Então, é isso, né, que forma a execução do piso, ok? Tá. Como realizar a limpeza do contrapiso, Maria? Eu verifiquei lá tudo. E como é que eu limpo? Porque eu preciso receber meu piso agora, né? Agora eu vou assentar a minha cerâmica. O que eu tenho que fazer? Gente, na obra, e quando você está fazendo uma construção, seja numa obra comercial, seja uma obra residencial, seja até na sua própria casa, o que acontece? Sujeira, entulho, poeira, porque obra, né, causa muito isso, tem muito isso. Então, realmente, né, o seu contrapiso se demorou muito, as pessoas pisaram, alguém passou com um carrinho, enfim. É muito difícil controlar, assim, o acesso das pessoas ao local, tá? E também as pessoas que estão executando vários serviços, elas acabam sujando. Você tem que estar sempre lembrando o profissional, né, de deixar o local limpo quando fizer o serviço,
Por quê? Porque vai sujando o contrapiso e você vai começar o piso. O que você tem que fazer? Limpar. Sempre limpar antes de começar, tá? Então, com o auxílio de uma espátula, se tiver algum resíduo, tanto de tinta, de poeira, qualquer coisa que tiver no seu contrapiso, você tem que remover, tá? Às vezes é com o uso de uma espátula e às vezes uma vassoura, tá? Com umas cerdas duras, né? Que não pode ser muito mole, senão não vai tirar a sujeira. Você consegue retirar a sujeira e verificar se está limpo, tá? Essa é a limpeza, tá? E aí você vai ver, ó, você vai passar uma esponja levemente, né, umedecida, e você vai verificar se a base está limpa, tá? Caso a esponja acumule muita sujeira, é sinal que não foi limpo direito, faça a limpar novamente, tá? Até ficar limpo, isso aí. Pessoal que hoje está fazendo limpeza aí no Santo Antônio 5, continue limpando. Isso aí. Mistura da argamassa colante, tá? Depois do meu contrapiso, o que é que eu vou fazer? Né? Eu já verifiquei todas as etapas, eu já fiz a minha pulverização, já verifiquei a minha tubulação de hidráulica, a minha tubulação de elétrica, já verifiquei, né, o prumo, a tonicidade, tudo bonitinho, o nível, já verifiquei tudo, tá? O que eu vou fazer? Você vai aplicar a argamassa. Iremos fazer uma live sobre isso, tá? Para vocês ficarem atentos na hora de comprar sua argamassa, tá? Porque hoje a norma exige, né? Dependendo do piso que você colocar, um tipo de argamassa. Existe no mercado aí a C1, a C2, a C3. Então, para cada argamassa dessa, é um tipo de serviço, tá? Então, é um tipo de piso que você vai colocar. Então, você tem que ver aí qual é a melhor argamassa a utilizar, tá? E isso, né, graças aí, tem essas normas aí para nos auxiliar para escolher a argamassa correta. Então, você vai misturar a sua argamassa, tá? O que a norma diz? Que não pode ser misturada, tá, pedreiro? Ah, mas nunca deu problema. Mas não pode. Não deu problema hoje que você está fazendo, mas amanhã todos os fatores errados podem gerar problemas. E nós não queremos isso. Nos ajude a melhorar sempre, tá? Então, o que tem aqui? Tem aqui um pedreiro que foi lá e colocou a argamassa dele num recipiente de madeira. E o que a norma diz? Que não realizar mistura em recipiente de madeira para não prejudicar o desempenho da argamassa, tá? Então, a norma já fez um estudo que diz que ao misturar a argamassa colante no recipiente de madeira, prejudica, olha só, gente, o desempenho da argamassa. E se prejudica o desempenho da argamassa, logo prejudica a execução desse serviço, logo vai gerar o que? Patologia. E é isso que nós tentamos sempre prevenir, porque é um transtorno voltar para refazer um serviço. Isso é um transtorno. Profissionais, vocês que estão me escutando, faça seu serviço da melhor forma possível. É tão chato, né, voltar para refazer o serviço. Por favor, né, faça conforme pede. O que tem que ser feito então? No recipiente de plástico, tá? E aí tem balde, né? Aí a gente às vezes compra um tambor de plástico, corta no meio. Na obra é assim, a gente compra aquele tambor, corta no meio, dá 2 recipientes, né, para misturar a argamassa. E é isso que a gente faz. E aí mistura, né, a sua argamassa lá, tá? Como é que eu vou misturar? Existem 2 tipos. Você vai misturar manualmente, que é o mais comum, tá? O pedreiro, às vezes tem muito pedreiro na sua obra, vai ter uns 6 pedreiros, eles vão, você não vai comprar, não precisa comprar 6 peças de misturador, né? Você vai comprar o quê? Só você vai misturar manualmente, você não vai precisar, né, ter vários misturador mecânicos. Às vezes é uma obra grande e ela fornece esse misturador mecânico, tá? Mas também pode ser feito manualmente, a norma não proíbe, tá? Você não vai poder aí deixar de fazer o serviço porque você não tem o seu misturador mecânico, certo? Então você pode misturar com misturador mecânico ou, né, na mão mesmo com a colher, manualmente. E o que precisa? Para um saco de 20 kg de argamassa, a norma pede que use, né, 2 litros de água, tá? Então, também tem que prestar atenção, né, na quantidade de água, porque a quantidade de água que você colocar pode alterar também a aderência dessa argamassa, tá? Então, vocês fiquem ligados aí que vai ter live nova aí sobre argamassa colante, correto? E aí, o que
a sua argamassa fique uniforme, tá? Não fique com pedras, fique uniforme, não fique dura, tá? Então ela tem que ficar uniforme, tá? Esse é o acabamento final que tem que ser a sua argamassa. Ponto, né? E aí, finalmente, a gente vai lá fazer o assentamento das nossas placas cerâmicas. Eu trouxe aqui detalhes exclusivos da norma, tá? Hoje eu trouxe detalhes para vocês muito bons, tá? Ao qual eu trazendo, eu fico aprendendo cada vez mais e uso, né, na minha obra, e a gente passa aí a ver detalhes que a gente até não via, né? Olha que detalhe importante, olha isso que eu deixei passar, olha isso que não pode. Vamos se atentar a isso e juntos vamos aí cada vez mais melhorar a qualidade dos serviços que estão sendo executados, tá? Então, o que eu preciso? Verificar os quadros e dimensão da base, tá? Aqui está uma imagem. Hoje o dia está muito claro e a minha imagem está muito clara. Não sei se dá para ver nitidamente, mas aqui é um ambiente, uma sala de estar, onde está sendo feita a aplicação de peças de cerâmicas, tá? Então, eles estão marcando aqui, ó, o alinhamento dos dois, né? Das primeiras fiadas nos sentidos com linhas de nylon. Então, ele pegou aqui a linha de nylon, né? Já verificou a dimensão, o esquadro e puxou aí ela para que a cerâmica seja aplicada alinhada, né? Não torta, alinhada. Então, eles já fazem isso com auxílio aí, né? Desses equipamentos, tá? Aí, o que acontece? Você tem que planejar a colocação das peças em relação à decoração das peças, os encaixes, desenho, tá? O que acontece? Em um ambiente, às vezes, a alvenaria não foi feita, né, corretamente. E aí, as paredes, né, não acabam sendo, né, 90 graus. Infelizmente, as paredes aí não tem um ângulo de 90 graus. Então, acaba trazendo recortes feios. O que você acha? Você acha que deve estar visível esses recortes? Já teve aí, né, um erro na execução da alvenaria que trouxe esses recortes aí fora de padrão, né? Acaba até desperdiçando as peças. Então, você tem que ver aí o design, como é que vai ficar na hora de assentar, tá? Porque a cerâmica, ela traz muito isso, esse design, essa decoração. Então, aí você vai planejar da forma que você quer. E aí você fala com o profissional que está aprendendo como é que você quer, tá? Porque sempre tem recortes. E o bom é evitar de desperdício. E se tiver muito recorte, tentar aproveitar para os rodapés, tá bom? E o que eu trago aqui entre aspas? Para o caso de assentamento, né, de paisagens mosaico, desenhar com giz as figuras a serem formadas, colocando entre linhas desenhadas o formato da cor da peça. Então, às vezes, você vai revestir uma piscina, por exemplo. E aí, um dia você acordou muito inspirado e você decidiu que você quer um desenho mosaico, cheio de cores, cheio de formas e personalidades. Aí você vai falar para o seu assentador que você quer este desenho, tem que ser este desenho. Então, o ideal para você que vai realizar isso é desenhar mesmo lá no local o desenho que você vai fazer com sua cerâmica, as cores, sabe? Desenhar com as cores para quê? Para orientar. Quando a gente vai, né, trazer um desenho de uma fachada, começar uma fachada, a gente mostra para o profissional, né? Eu trago para o profissional a imagem da fachada e eu aponto, né, as cores que tem que ser, como tem que ser, né? Então, aí um andar vai ser o vermelho, outro andar vai ser bege, outro andar vai ser branco. Então, ele precisa estar, né, familiarizado com isso, porque assim acaba fazendo aquilo corretamente, como você deseja, como foi projetado e planejado, tá? Então, eu trago essa dica para vocês, tá bom? Outra coisa, né, bem legal que eu quero trazer aqui para vocês também, gente. Olha, eu pesquisei muito, tá? Com colegas, com profissionais. Por quê? Porque ainda não está na norma. Ainda não estava na norma, mas devido a estudos, devido já a testes realizados, o que é que eu trago aqui para vocês que assentavam o piso sempre da mesma forma? Que mudou e a norma vai ser revisada. Então, a norma de
assentamento de piso vai ser revisada. E qual item vai ser revisado? O item do assentamento, tá? Só um minutinho, gente. Então, tá? O que acontece? Ó, primeiro você tem que se atentar o quê? Que a abertura da massa, você começou a assentar ali a sua cerâmica. Fica ligadinho aí que eu já trago essa novidade da norma, tá? Eu só vou trazer aqui antes isso aqui que é muito importante. Por quê? Porque a gente que trabalha na obra, nós vamos refazer serviços que foram mal feitos, né? E aí a gente tem que refazer esses serviços. E na hora de analisar as causas, nós vemos, né, na prática o que aconteceu. A abertura, a norma diz que a abertura da argamassa tem que ser até 2 metros quadrados ou menos, não maior. Então você não vai ali pegar a argamassa e abrir a parede toda e sair colando, não. Por quê? Porque vai ter que secar a sua argamassa. Então a sua resistência aí já não está igual do início da sua primeira colagem, tá? Do início da sua primeira aí, ó, aplicação. Então, para manter a resistência, a aderência, tá? O que a norma pede? Que você abra até 2 metros quadrados. Mas não é abrir até 2 metros, pegar aqui, ó, a sua cerâmica e ficar lá conversando e passou meia hora e não colocou nenhuma peça. Gente, pedreiros, prestem atenção, tá? Não pode deixar essa cerâmica secar. Se ela secar, se ela não tiver liga, se ela perder a aderência, o que vai acontecer? Desplacamento da sua cerâmica. Então ela pode até colar na hora, mas não vai durar muito tempo. Vai prejudicar aí, né, a aderência, a resistência dela. Então, por favor, cada detalhe na hora de executar o serviço é importante. Então é importante que quando você estiver fazendo um serviço, você se atente para as etapas, tá? Não se distraia com outras coisas e assente essa cerâmica no devido tempo, tá? E não abra mais que 2 metros quadrados de argamassa. Ah, mas eu quero produzir 100 metros no dia. Não, o importante é você fazer um serviço de qualidade. Esse serviço de qualidade vai valer a pena, tá? Não traga prejuízo para quem está te contratando, tá? Fica ligado. E o que mais, tá? Você vai pegar a sua desempenadeira aí e você vai riscar, tá, gente? Você vai riscar ela. Só um minutinho, tá? Desconectou. Só um minutinho. Desconectou? Então, gente, você vai riscar a sua cerâmica. Só um minutinho que eu vou conectar aqui, porque desconectou, eu ainda tem bastante coisas legais para mostrar para vocês. Me filme aqui. Peraí. Filme só aqui do computador. Gente, nós estamos ao vivo e ao vivo acontece de tudo, tá? Então não sei por que motivo desconectou a TV. Mas como eu falei, eu não vou deixar de mostrar para vocês detalhes exclusivos, tá? Que eu preparei para vocês, tá? Então aqui, dá pra ver? O que acontece? Como eu falei, você com a sua desempenadeira, tá? O que você vai fazer? Você vai, né, fazer esse movimento aqui, ó, que eu chamo. Só um minutinho que trava aqui também. Isso. Assentamento de placas, né? Só um minutinho. Isso. Tá. Então você vai fazer esse movimento aqui, tá? Esses dentes aqui na sua cerâmica, tá? E você vai fazer tanto a norma, tá? O que a norma pede? A norma pede que é obrigatório a colagem, tá? Colagem dupla, de dupla camada. Agora, né, todo mundo já tá se familiarizando com o assunto
argamassa 2 vezes, tá? E pedras maiores que 30 centímetros, tá? Menores que 30 centímetros, a norma não exige que seja dupla colagem. Mas peças maiores que 30 centímetros, a norma exige que seja feito a dupla colagem. Por quê? Porque os estudos comprovaram que isso faz com que a sua cerâmica dure mais, que ela não caia, que ela resista mais às trações, né, que a sua cerâmica recebe aí na sua estrutura. Tá dando pra ver legal? Beleza, tá? E aí você vai assentar o seu revestimento ainda, tá? O seu piso cerâmico. O que você precisa se atentar? Esse xizinho aqui que eu coloquei. O que significa isso? Que você não vai começar a bater pelas pontas, tá? Você vai precisar aí de um martelo aí, tá? De borracha, tá? Calma aí, de borracha, um martelo de borracha. Os pedreiros aí estão acostumados a utilizar. E você não deve utilizar ele pelas pontas, tá? Porque pode quebrar a sua cerâmica, tá? E também pode causar aí um pouco de vento dentro, né? Trazendo uma bolha de ar. Você tem que começar aí, ó, no meio, tá? A bater aí com o seu martelo. Isso são dicas que eu trago aí da norma para você se atentar aí nessa colocação de piso, tá? Outra coisa que você vai precisar, você precisa se atentar que na caixa e também na norma que eu estou citando aqui, fala sobre espaçadores. Espaçadores é o local entre a peça de piso e a outra que você vai colocar um rejunte, né? A qual aí vai vedar uma cerâmica da outra e também vai vedar contra agentes agressivos, contra sujeira, contra tudo, tá? Então, a utilização do rejunte é necessária. Não pode colocar cerâmica sem o rejunte. E o tipo de rejunte a ser escolhido depende da área que você for utilizar, porque tem áreas que vão ser áreas molhadas e não pode ser o mesmo rejunte, ele tem que, né, suportar essa tração da água, essa lâmina d'água, tá bom? Outro detalhe que eu trago aqui, tá, gente? É isso que eu queria falar, cordões de argamassa, tá? Até um tempo atrás, né, a norma ainda está, porque ainda não foi revisada, mas eu trago aqui dos bastidores, exclusivo para vocês, que a norma está para ser revisada. O que acontece? Até hoje a norma está escrita que deve ser feita os cordões de argamassa, né, em sentido oposto. Aqui é o vertical, né? Não no mesmo sentido, em outro sentido, horizontal, para aplicar. Só que os estudos, tá, e testes já comprovaram que os cordões de argamassa no mesmo sentido, eles têm uma aderência melhor. Olha como fica aqui, ó. Assim, é assim que tem que ficar, esmagados, tá? Quanto mais, é assim que você verifica se, né, o assentamento tá 100%. Se os cordões, quando você coloca uma placa com a outra, eles estão esmagados, tá, gente? Então isso faz com que o que comprova que foi executado. E sempre, né, quando terminar, verificar algumas peças, puxar para ver, né, a norma pede que você retire para ver se estão assim, né, os cordões esmagados. Então, o que vai ser aí revisado na norma, esse detalhe? Você que ainda está fazendo da forma que a norma, né, tá escrito, que é de forma contrária, né, no sentido, né, não no mesmo sentido, a cola agora tem que ser no mesmo sentido. Inclusive, nós fizemos um teste de arrancamento, tá, na nossa obra, com o fornecedor, e quando ele foi aplicar a argamassa, ele já utilizou a norma que será revisada. Por quê? Porque os novos testes já estão fazendo dessa forma. Então faça dessa forma. Se você está assentando, assente dessa forma, porque isso garante, né, a aderência. Então você já está aqui, ó, atualizado o que tem que ser feito, tá? Não foi mudado. Se você consultar a norma aí, não foi mudado ainda, mas se você consultar a fundo, já está sendo revisada, tá? Esse detalhe da norma. E, gente, assim, as tecnologias estão aí para sempre melhorarmos. Então, sim, a norma vai ser revisada, vai ser alterada sempre para melhor. Por quê? Porque existe muitos problemas de patologia com revestimento cerâmico. Então, cada vez mais o estudo está aprofundado para não termos mais que passar por esses problemas, né, que causam prejuízo, desgaste. É
muito ruim, tá? Rejuntamento. Aqui é dica de design e estética. Eu sempre tenho grandes dicas com o engenheiro René, ele sempre me dá grandes dicas quando ele vai na obra, porque ele tem sim um olhar clínico, sabe? De olhar o ambiente cru e ver ele montado, o design. Então a gente vai aprendendo engenheiro sempre com os nossos colegas, sempre com os nossos aí mentores, tá? E uma dica que eu trago para você é na cor do rejunte. Você precisa, né, entregar para o seu profissional o rejunte correto que vai ser aplicado. Então, na hora de aplicar o rejunte, você já tem que combinar a tonalidade dele com a peça. Então, cada detalhe na execução da cerâmica é importante, tá? Então, ó, rejunte de cor similar ao revestimento. O que é a cor similar ao revestimento? Eu tenho um revestimento branco e eu vou colocar um rejunte branco. Qual o efeito que dá? Um efeito uniforme, tá? Fica a dica. Rejunte claro e revestimento escuro. Aqui, esse pretinho aqui é o rejunte, tá, gente? Nas peças cerâmicas aí que vocês veem muito, tá? O que dá? Evidencia a cor de textura do revestimento. Você vê que quando você coloca um rejunte escuro na cerâmica clara, ele sim dá mesmo, né? Essa textura do revestimento, ele traz a cor do revestimento, né? E rejunte da cor cinza, né? Sempre fica neutro, né? Ele traz uma performance neutra, né? E sempre fica melhor em pisos. Você vê que a maioria dos pisos aí tem esse tipo de rejunte na cor cinza, tá? O que eu trago aqui? Em revestimento de fachadas, fiquem atentos aí, tá? Deve ser usado um rejunte impermeável para evitar que a água penetre para o interior da parede. Então, existe aí vários tipos de rejunte. E em locais que estão expostos, né, a fatores externos, como água, chuva, calor, tudo isso, o rejunte ele tem que ser especial para aquele local, tá? Assim como a peça cerâmica, você, na hora de comprar a peça cerâmica, você tem que ver a absorção de água, até a peça cerâmica, o local que você vai colocar, tem que ser, né, que atenda aqueles requisitos. Por quê? Senão logo você vai ter que trocar de novo, porque a peça tem vários tipos de cerâmica, então cada um é para um local, gente. Então, na hora de você verificar a sua cerâmica, você tem que escolher absorção de água, durabilidade, tudo isso tem que contar. E não é diferente no rejunte, porque o rejunte vai vedar as suas peças uma entre a outra para evitar, né, que infiltre água e faça, né, cause aí patologias aí no seu revestimento, tá? O rejuntamento, ele não deve ser feito com material, né, duro, macio. Por quê? Porque o rejunte é algo delicado, tá? Um rejunte bem feito fica muito lindo. Então, até para rejuntar, qualquer um rejunta. Não, não é qualquer um que rejunta, tá? Qualquer serviço, seja do mínimo até o extremo, tem que ser feito com qualidade, porque todo o conjunto em si que vai afetar ou não, se vai trazer patologia, tá, profissionais? Fica a dica, viu? Fica a dica. Então você tem que executar o seu rejunte, não deixar nenhum buraco sem rejunte, revisar todo o rejunte, tá? Isso tá na NBR 14.992. Consulte aí, tá, gente? Vamos ler mais as nossas normas. E depois você tem que, né, fazer a limpeza do seu rejunte. Você não pode deixar lá que o rejunte ele fica, né, uma sujeirinha lá em cima do piso, causa uma sujeirinha. Então você tem que remover aquela sujeira em cima do piso para não grudar, para não danificar a estética da sua cerâmica, tá, gente? Tá? Finalmente eu rejuntei, eu assentei e agora eu posso pisar, Maria? Não, não é assim não, tá? Agora eu quero pisar, colocar móveis, eu tô com pressa. Não, calma aí, vamos esperar. Por isso planeje, por isso faça o seu cronograma, por isso antecipe o seu pedido do piso, por isso cobre mesmo o seu encanador, o seu eletricista, todos os profissionais envolvidos para executar o serviço, tá? Por quê? Porque a norma pede que o tráfego de pessoas leves é o quê? 3
8 dias. Vamos supor, eu posso pisar com 3 dias, mas eu não posso passar lá com empilhadeira, né, um carro de empilhadeira, com 3 dias. Não, vai danificar ainda. É o tempo de cura, respeite isso. Planeje antes e tudo vai dar certo no final. O maior erro que acontece, que eu observo e tenho aprendido muito, é o planejamento, porque tudo é para ontem, tudo é para amanhã. Temos que ser mais organizados, mais planejados. Todo dia temos que melhorar isso aí, para que não atropelemos as fases, porque na hora ficou lindo, mas se tivesse planejado antes, feito no tempo correto, depois você não teria que ter voltado lá para resolver aquela patologia. Vocês já pensaram nesse detalhe? Que é tudo correndo, tudo tem que ser para ontem? Vamos nos planejar mais, vamos rever aí nosso financeiro, nosso planejamento, nosso pedido, tá? Vamos tentar manter essa ordem. É muito difícil, porque não depende só de uma pessoa, né? Depende que todos, né, se organizem. Mas isso aí é um processo mesmo que tem que ter. E aí nós tentamos aí tentar, né, chegar a esse processo cada vez mais para que entreguemos sempre um serviço de excelência. Tá? Ainda vamos falar sobre as manifestações patológicas. Fica comigo, viu? Manifestações patológicas. Tá? As causas, olha aí as causas da manifestação patológica. Segundo os estudos, tá? Diz que as causas, exsudação do concreto, aquela lâmina de água que forma no concreto. Aí você tem que rever essa patologia antes, tá? Baixo teor do cimento, excesso de água. Lembra que eu falei? A norma fala já quanto de água você tem que colocar na sua argamassa. O excesso dela já prejudica, já causa o quê? Manifestações patológicas, tá? Aplicação de argamassa vencida, fica de olho no prazo da sua argamassa, não vai sair comprando aí 1000 toneladas de argamassa. Ela vence, ela tem um prazo. Antes de vencer, ela pode empedrar. Então, tudo isso são fatores que você tem que, ficar de olho, tá, gente? Areia contaminada. Você jogaria de qualquer forma lá e o outro vem lá suja e aí, só por Deus, obra tem que ficar ligado porque acontece de tudo, gente. Argamassa de assentamento contaminada, tá? Então, todos esses detalhes, por isso que assim, quando nós contratamos um profissional, nós pensamos em todos esses fatores, tá? Eu prefiro não ter profissional nenhum do que um profissional que vai me trazer transtorno e prejuízos. Porque ele não pensa no consumidor final, ele não pensa na pessoa que está contratando, ele só quer fazer seu serviço e receber. E, gente, mais conscientização, por favor, você também é um consumidor final. Então se preocupe na hora de fazer o serviço, todos nós merecemos qualidade no serviço executado, tá? Deteriorização das juntas, olha só, das juntas lá do regime. Depois falou que não é importante rejuntar? É importante sim, não é qualquer um que deve rejuntar e sair rejuntando aí de qualquer jeito não. Porque senão, causa deteriorização das juntas e eflorescência, que é isso aqui, branquinho aqui, tá vendo? Quais são as causas? Infiltração. Às vezes a pessoa que rejuntou, não rejuntou com o rejunte que deveria ser rejuntado, deixou buracos no rejunte, falhas no rejunte, tá? Reação química, tá? Precauções, olha só precauções, tá? Garantir o tempo necessário de secagem de todas as camadas e não deixar nenhum traço aí sem rejuntar, gente, tá? Vamos lá. Tensões que atuam na fachada. Isso aqui eu trouxe aí pra gente ficar ciente que na hora de conhecer, de comprar o produto, nós temos que pensar o que esse ambiente ele pode ser afetado, tá? Por exemplo, essa fachada. Então, na hora de eu comprar a minha argamassa, na hora de eu fazer o meu reboco, na hora de eu comprar cada detalhe, né, do meu produto, eu tenho que pensar que ele tem que estar preparado para todos os possíveis acontecimentos, tá? Que pode ter aí, né, no seu edifício, tá? Deformação. Tensões que atuam na fachada, deformação, recalque de fundação, deformações, tensão de tração, tensão de compressão, peso próprio, ações externas, que é o que mais tem. Principais causas de patologia em fachada, profissionais não especializados, tá? Então, é difícil mesmo, tá?
tá? A gente achar um bom profissional. E às vezes a gente não acha e a gente acredita que ele vai, né, fazer o melhor possível. Então, uma das causas que está em primeiro aqui é o profissional. Porque, né, um profissional consegue pegar aquele material e fazer o material, né, ter a qualidade que ele pede. É só seguir corretamente, tá? É só não aceitar, né, que ele faça de qualquer jeito. Ele precisa se atualizar, a gente está se atualizando a todo tempo a gente está melhorando o que nós fazemos, tá? Mão de obra tem que ser orientada, tá? Umidade por penetração de água da chuva. Isso ocorre muito em fachada, gente, muito mesmo. Tá? Destacamento ou descolamento. Aqui tá uma fachada cheia de placas descoladas, tá? Olha, azulejo. Tá? Desplacamento de azulejo. Ó, o piso aqui estufou. Quem nunca viu essas causas, né? Qual é a causa? Fixação inerente, rejuntamento mal executado. Olha o rejunte aí de novo. Mudanças bruscas de temperatura, tá? Por isso que quando comprar o material tem que prever aí a temperatura, tá? Execução de camadas muito finas, ou às vezes nem passam argamassa. Tá? Você vira as fotos, o pedreiro vai lá com preguiça, não faz a dupla colagem. Ah, mas dupla colagem dá muito trabalho, eu não vou fazer. Então, esse profissional não serve, porque tem que fazer, tá? Se a norma pede, tem que fazer, tá? Execução de camadas muito finas, como eu já falei, retração de argamassa, tá? É isso aí, as patologias, tá? Trincas, fissuras, tem trinca sim no azulejo, tá? Trinca, fissuras, gretamento, ó, aqui as imagens, tá vendo? E finalmente, a minha dica hoje é sobre algo que eu aprendo todos os dias. E todos os dias eu aprendo que eu tenho que melhorar, tá? E é assim que nós somos, profissionais, estamos sempre tendo que buscar melhorar, né, no conhecimento, melhorar na execução do serviço, melhorar sempre, tá? Então, eu digo que eu trago hoje para você que é profissional, que está assistindo essa live, para você que é engenheiro, para você que é estagiário, tá? Para você que já está no último nível, você ainda tem a aprender, tá? Nós sempre temos a aprender, isso que é legal. Enquanto nós aprendemos, eu pelo menos fico muito feliz, tá? Porque eu tenho a oportunidade de melhorar. E o que eu preciso, né, trazer hoje como dica para você? Compre com antecedência, faça com antecedência. Não faça as coisas correndo, atropelando umas coisas da outra. Vamos nos planejar, tá? Vamos prever aí que as pessoas são falhas, que, né, todos são falhos. Então vamos prever essas falhas aí e estender esse prazo de falhas, né? Os acontecimentos também. Tem vários acontecimentos que fazem que as coisas não aconteçam no prazo. E aí você não pode mesmo fazer nada. Infelizmente, né? Quem dera poder fazer. Então, ó, verifique seu cronograma. Faça orçamentos. Não saia aí comprando porque você achou mais bonito, porque você achou lindo. Não! Às vezes o mais bonito, o mais lindo não tem, né, as especificações que precisa. Você acabou de ouvir falar que dependendo do local tem que usar uma argamassa especial, um piso diferente, tá? Tudo isso, um rejunte diferente. Dependendo do piso, não é qualquer pessoa que coloca, precisa ser alguém especializado em porcelanato. Às vezes o piso é porcelanato, às vezes a peça é de 1,20 m, 2 metros. Então, tudo isso faz parte. Então não saia aí comprando, tá? Tenha mais consciência. Mantenha o contato com o seu fornecedor, tá? Seja chato mesmo. Ah, tá me enchendo o saco. Continue, porque você se preocupa com a sua obra, você se preocupa com o seu prazo, você se preocupa com o seu cronograma. Então não importa o que, né? Ah, eu comecei agora, eu sou um estagiário. O que aqui vão pensar em ficar cobrando? Continue cobrando. Essa é a função do engenheiro, gente. É cobrar mesmo. Tá? Engenheiro, assista a minha primeira live. Veja as suas funções lá. Tá? Ah, Maria é muito chata. Não aguento mais. Vou continuar sendo chata mesmo. Vou continuar cobrando. Tá? Chata é só uma percepção de visão. Tá?
Porque quando você faz seu serviço com excelência, ninguém precisa ser chato, ninguém precisa cobrar. Mas nós engenheiros fomos treinados para trazer o melhor, para fazer o melhor, então a gente vai tentar sempre fazer o melhor. Essa é a função do engenheiro, melhorar o mundo. E é isso que nós temos que fazer, melhorar, tá? Não esqueça de pedir argamassa e rejunte. O que eu quis dizer quando eu trago isso? É verificar todas as etapas que você precisa fazer antes de começar o serviço, tá? E, verifique com o seu pedreiro sobre a utilização do produto. Às vezes, a patologia é causada por falta de orientação. Então, você pode receber orientação do fornecedor, ou orientação do fabricante do produto. Tem técnicos treinados para explicar o produto. Quantos técnicos eu recebo na obra? Quantas coisas novas eu aprendo? Quantas normas novas eu vou buscando? Porque sempre tem alguma coisa sobre aquele produto que eu não conheço. Claro que eu não conheço. Eu não fabriquei o produto, gente. Você tem que ir mesmo buscar, perguntar, entender o produto que você está usando, porque assim você vai conseguir passar, orientar as pessoas para fazer da forma correta, tá? Ó, comprou argamassa, pede orientação de como deve ser feita a argamassa. Essa argamassa precisa esperar, eu já posso aplicar, entendeu? Por mínimos detalhes nós acabamos errando, por falta de perguntar, por continuar com a dúvida, por achar que já sabe tudo. E nós nunca sabemos tudo. Então está aí a minha dica, tá? Busque aí melhorar e antecipar tudo aí para não sair atropelando aí as coisas, tá? Então é isso, gente. Gratidão imensa. Um beijo a todos que estão aqui. E ficará disponível essa live lá no EZR Empreendimentos, no Instagram da EZR, no meu Instagram, tá? E ao vivo é isso mesmo. A gente improvisa, mas a gente não deixa de passar o conteúdo.